Então, vamos para a correção da nossa última atividade, que fala sobre charge. O que vocês deveriam fazer inicialmente? Vocês deveriam ler, né, o texto explicativo, além de falar sobre charge, ele fala também sobre as regrinhas de concordância, que é algo que nós estamos vendo, tanto concordância nominal quanto concordância verbal, e depois vocês deveriam praticar por meio das perguntas. Caso vocês tenham dúvidas sobre as concordâncias, vocês voltam e olhem regrinhas, porque regrinhas é assim, você tem que praticar, ver, rever, e é isso que faz a gente ir adquirindo conhecimento quanto às regras gramaticais, certo? Então aí, na número 1 era para você ler essa charge e responder. Nessa charge, qual é a finalidade, né? Qual é a finalidade dela? A finalidade dela é expor um problema, revelar um problema. E qual é o problema social denunciado? O problema social denunciado é o não acesso à modernidade ou à inclusão digital. Elas não estão entendendo bem o que elas estão fazendo ali em frente à máquina. Identifique e escreva pelo menos 3 características do gênero. Então, quais umas 3 características que a gente pode falar? A gente utiliza linguagem verbal e não verbal, utiliza o humor, né, fazendo a gente rir, e representa um problema atual. Isso é uma das 3 características principais. Qual é a linguagem empregada? Então, é a linguagem mista, tanto linguagem verbal quanto a não verbal. No texto 2, sobre esse texto 2, qual é o problema incluído sobre a inclusão digital e a seca? Qual que seria a resposta adequada? É a resposta C, ausência de políticas públicas para o acesso da população e computadores. Essa é a crítica revelada aí. Na número 3, qual a principal finalidade desse texto aqui? Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Então, tá vendo eles dois com o nariz vermelho, com pandemia? Então, qual é a finalidade principal? Letra A, trazer uma reflexão sobre o problema que tá aí, que é a pandemia. Então, quais os elementos verbais desta charge? O que eles revelam? Na verdade, eles revelam que o medo da contaminação é superior ao medo das armas. Então, é isso que quis trazer essa charge aí, a letra B. A número 5. O que é essa mulher aqui? Qual é a expressão dela? Qual o sentimento dela? É um sentimento de alguém que está indignado. É a letra B, certo? Na número 6, qual é a opção incorreta quanto à questão da concordância verbal? Então, qual que seria aí, pessoal? A incorreta é a letra C, olha, o professor e estudantes ficou de pé. Então, deveria ser professor e estudantes ficaram de pé, porque o verbo concorda com o último substantivo, certinho? Então, isso aí tá errado. Na número 7, indique a opção correta, de acordo com a concordância verbal. Então, qual é a correta na número 7? É a letra A. As idosas estão meio confusas. No caso aqui, meio, ela não vai sofrer variação, certinho? Então, essa é a adequação correta. A concordância em desacordo, ou seja, onde é que está errado aqui? Qual é a frase que está inadequada nessa número 8? É a frase da letra B, certo? Mentira. Não é a frase da letra B, não. É a letra C, que é a frase 2 e a frase 5. Então, essas são o desacordo da questão da norma culta, tá bom? Não estão concordando. Bom, na 9, você tem que ler. O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. É a bala falando. Então, é a bala, mesmo sendo a bala, não sofre adaptação, porque esse meio continua invariável. Ai, chefia, deixa R$30 que eu fico olhando. É real mesmo? R$30? Não é R$30? Então, aonde é que tem erro de concordância? Somente no texto 5. Somente aqui, né? A primeira tá adequada, tá corretíssima, tá bom? Bom, na 6, você tem que observar essa frase e responder algumas questões. Olha a frase. Alô, é Messi? A gente temos aqui uma proposta irrecusável. Essa frase está adequada? Identifica o erro. Onde está o erro, pessoal? A gente temos. Ou é a gente tem, ou é nós temos. A gente temos não existe. Esse é um erro, isso é uma inadequação dentro da norma culta. Então, esse é o erro, tá bom? Esse é a inadequação. Explique por que está em desacordo. Porque o verbo não está concordando com o sujeito, tá bom? Então, tem que ter a gente
temos. Não, tem que ser a gente tem ou nós temos. Esse que seria o adequado. Aí sujeito e verbo se complementam e se concordam, tá bom? Na número C, na letra C, desculpem, vocês deveriam reescrever essa frase. Primeiro, vocês vão reescrever ela trocando a gente pelo nosso clube. Então, como que vai ficar? Nosso clube tem aqui uma proposta irrecusável. Então, se é o clube, é individual, é singular, então tem que ser o verbo tem, tá bom? Então, a primeira frase vocês têm que escrever assim: nosso clube tem aqui uma proposta irrecusável. Na segunda frase, vocês têm que fazer uma adequação, tirando a gente, o temos, pelo deve haver. Como que vai ficar? A gente deve ter, e aí no final você tem que pôr no plural, umas propostas irrecusáveis. Então, a segunda frase vai ficar: a gente deve ter umas respostas irrecusáveis. Certinho? Então, duas formas de se escrever a frase de cima adequadamente. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá?